Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar a gravar aqui agora uma aulinha específica sobre fundações profundas, beleza? Como eu sempre digo, os produtos, as marcas e as empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são uma indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados do dia 1º a 30 de novembro de 2022, caso não informado. Beleza? Hoje eu vou dar um enfoque aqui aos tipos de fundações profundas, beleza? Outros conceitos relacionados à fundação profunda, por exemplo, bloco de coroamento, locação da fundação profunda, a parte da utilização de alguns tipos de fundação profunda, como cortina de contenção. Esses tópicos e outros aí eu já falei nas minhas aulas anteriores sobre fundações, beleza? Então não vou ficar repetindo aqui não, senão fica meio chata essa videoaula aqui. No caso aqui, ó, que eu sempre terei essa planilhinha ao fundo que vocês estão vendo aqui, tá? Esses são os tópicos que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou explicar para vocês tudo em cima dessa planilha aqui, porque aí eu posso ir comparando uma solução técnica com outra, uma dificuldade de uma com a facilidade da outra, tá? Então eu sempre vou ter ao fundo essa planilhinha aqui que vocês estão vendo, beleza? Nessa planilha vocês vão observar aqui, ó, que nós temos na primeira coluna uma subdivisão de estacas escavadas. Elas são as estacas onde houve uma remoção de solo. Tá? Houve um solo removido, também chamadas de estaca de substituição, porque eu retirei um solo que estava ali naquele lugar, coloquei ele para fora e construí uma estaca ali dentro. Essas são as estacas escavadas, tá? Como elas são construídas ali naquela escavação que foi feita, elas são chamadas moldadas in loco, elas não chegam prontas à obra não, tá? Por outro lado, nós também vamos ter as estacas de deslocamento ou semideslocamento, tá? Essas estacas, elas não têm a remoção do solo ali em determinada escavação. Elas apenas deslocam o solo para o lado, tá? Eu até coloco entre aspas aqui o termo semideslocamento, porque eu posso ter algum tipo aqui, vou até mostrar no vídeo para vocês, que a gente tem um pouco de solo que ele é removido, ele gera um pouco de solo removido, mas a maioria do solo entra nessa parte da compactação lateral, tá? Então, ou seja, eu vou ter estacas escavadas, onde eu tirei o solo ali de dentro daquela escavação para construir a estaca, e eu tenho as estacas de deslocamento, onde eu não removi o solo, ou em casos especiais a gente move apenas uma parte desse solo aqui. Essa é a primeira subdivisão, tá? Tendo falado sobre isso, nós vamos ver aqui nessa parte aqui, dessas segundas e terceiras colunas aqui, que eu vou ter algum grupo de estacas onde a gente vai ter apenas uma escavação e a construção daquele elemento de fundação daquela estaca. Então, eu vou ter a escavação e depois vou fazer ali dentro aquela estaca, sem uso de camisas. São essas aqui, tá? Aí abaixo eu vou ter uma família aqui, um conjunto de estacas também serão escavadas. Elas vão ser feitas ali naquele local. Elas serão de substituição, ou seja, eu vou gerar um solo removido e vou substituí-lo pela construção de uma estaca. Só que aqui eu vou usar as chamadas camisas. Então essas aqui são fundações encamisadas, tá? E por último, nessas estacas de deslocamento, eu vou explicar para vocês, eu vou ter as estacas cravadas ou de reação, que elas são inseridas no terreno, e algumas estacas de deslocamento que podem ser moldadas em loco, ou seja, eu vou ter um equipamento que vai empurrar o solo para a lateral, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona, e por dentro dele eu construo a estaca, depois eu removo esse equipamento. Colocando mais um pouco de detalhes aqui, apareceram umas figuras interessantes. Então aqui, essa primeira família aqui que a gente tem dessas estacas aqui, são as brocas, que podem ser manual, contrato mecânico, a estaca escavada mecanicamente, hélice contínua, fluido estabilizante, até a estaca barrete.
a gente tem uma escavação, a gente tem a substituição daquele solo por uma estaca que vai ser construída em loco, vai ser moldada em loco. Porém, nessa família aqui eu não uso camisa. E vocês podem reparar, por exemplo, quando eu falo broca, por exemplo, uma broca manual para obras pequenas, você vê o nosso amigo aqui com uma broca na mão. Aqui vocês podem reparar que eu tenho uma estaca escavada mecanicamente, então já é uma broca acionada por um sistema mecânico, esse equipamento aqui ao lado. Nessa outra aqui nós já temos uma chamada hélice contínua monitorada, tá? Também vai ser uma estaca escavada, você vê que é uma hélice, só que é uma hélice contínua, daqui a pouco eu vou explicar as diferenças. Mas você pode reparar que são sistemas onde nós vamos ter a escavação, mas eu não vou usar camisas. Aqui eu já tenho um grupo, né, uma família de estacas, que são as estacas com utilização das camisas. Desde uma estaca Strauss mais simples, estaca Strauss seria essa daqui do tripé. Você vê que eu tenho uma camisa aqui, depois nós vamos ver com detalhe como é a inserção, a utilização dessa camisa. Aqui vocês podem reparar que eu tenho uma estaca raiz, onde eu já tenho cravada aqui uma camisa. E está sendo inserida aqui a armadura, vocês podem ver. Então, ou seja, nessa primeira aqui a gente tem uma camisa, aqui nessa segunda figura chamada estaca raiz tem uma camisa, e aqui é um tipo de obra especial que depois eu vou entrar em detalhe. Você pode ver que esses tubos aqui são as camisas utilizadas nessa obra, beleza? Então, além do sistema simplesmente escavado, do sistema escavado com as camisas, eu vou ter também essa família de estacas de deslocamento. Eu vou subdividi-la nas estacas cravadas ou de reação, que elas chegam prontas à obra e elas são inseridas no solo. Você pode reparar nessa fotografia aqui, ó, que o nosso amigo ele está até ajudando a direcionar uma estaca para o bate-estaca. Essa estaca aqui, ó, chegou pronta na obra. Você pode reparar aqui direitinho. Aqui você pode ver o bate-estaca. Esse é o martelo que vai aplicar a força nela. E a gente tem todo um sistema aqui de direcionamento, tal. Depois eu vou mostrar em detalhe, mas eu queria que vocês parassem que é uma estaca que chegou pronta, a obra está sendo cravada. Nós temos também umas estacas de deslocamento moldadas em loco. Ah, professor, como que seria isso? Como que ao mesmo tempo eu empurro o solo para o lado numa escavação e construo a estaca ali dentro? É com uma broca tipo essa que você está vendo aqui, chamada hélice de deslocamento. Vocês podem reparar que diferente dessas hélices aqui de cima, que vocês podem ver essa daqui para uma obra de pequeno porte, essa outra aqui para uma obra de médio porte, ou essa aqui, a hélice contínua para uma obra maior, diferente dessas três aqui, essa daqui tem uma geometria que ela não remove o solo para fora. Eu não gero um solo removido, ou gero muito pouco, se for uma estaca de semideslocamento. Então, o que acontece? Eu vou gerar uma proteção, você pode reparar que ela é oca, e por esse orifício aqui a gente vai construir a estaca, depois eu vou remover, vou retirar essa broca que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, ao mesmo tempo, eu vou estar empurrando o solo para o lado e tendo condições de fazer uma estaca moldada em loco nessa condição, tá? E por último eu vou falar também dos tubulões. Tubulões tem uma particularidade que ele tem essa base aqui alargada, tá? O tubulão eu tenho essencialmente a carga de ponta, a carga de base, tá? Então esse daqui seria um exemplo de um tubulão. Nós vemos aqui que eu tenho a parte da escavação dele, já foi concretada uma parte. Aqui você vê que nós temos a armadura, né? Então, ou seja, tem essa particularidade aí do tubulão, beleza? Então, achei interessante fazer esse resuminho aqui. Agora eu vou destrinchando item por item dessa coluna aí, dessa planilha aí, beleza? Dentro dessas estacas escavadas, ainda sem a utilização de camisa, primeiro eu vou falar de uma muito usual aí na nossa região. É um sistema de fundações muito feito em obras pequenas, tá? E fornece um reforço para além de uma simples sapata, beleza? A primeira maneira que eu vou falar com vocês aqui é a broca feita com trado manual. Você vê na mão do nosso amigo aqui um trado manual, beleza?
Depois eu vou falar também sobre a questão do trado mecânico. Vocês podem ver esses dois amigos aqui trabalhando, né, com a questão do trado mecânico. E quando a gente tem esse sistema aqui dessas brocas, né, que pode ser por acionamento ou manual ou com trado mecânico, são para obras de pequeno porte, são executadas sempre acima do nível d'água, não pode ir abaixo do nível d'água. E a sequência é primeiro a escavação, tá? Depois a concretagem, depois a colocação da armadura. Por que eu escrevi melhor ordem aqui? Porque na prática, muitas vezes, a turma coloca a armadura antes de concretar. Qual é o problema disso? Como já está concretando, como está sendo concretado numa altura maior que 2 metros, né, que é a altura máxima para concreto, para lançamento de concreto, né, muitas vezes pode gerar alguma broca, alguma região sem concreto ali na parte mais inferior dela. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo sobre isso aí. E você já está reparando aí o nosso amigo fazendo o quê? A apresentação desse trado. Exatamente esse trado aqui da figura. O nosso amigo aqui está mostrando, você vê que ele tem uma haste e um acionamento à base do feijão mesmo, na força aqui. Tá? Esse é o tipo mais simples de fundação profunda que a gente tem. E você vê que ele faz a escavação, igual ele já está fazendo aí no vídeo. Agora ele vai, insere o trado novamente, gira com a mão, faz uma força, remove esse trado e coloca para o lado. Aqui vocês já podem reparar que esses dois colegas já têm um sistema de acionamento. O giro é feito por um trado mecânico, mas mesmo assim eles têm que tirar a broca lá de dentro, através da haste. Aí você vê, ele tirou a terra dali e tal, posicionou novamente a broca. Agora eles vão pegar o trado mecânico já se aciona ali e tal, aí eles vão para mais uma etapa de escavação. Na figura anterior tinha até um regador com um pouco d'água do lado. Esses aqui não estão inserindo água. No vídeo anterior o rapaz chegou a inserir uma água, isso é para facilitar a escavação, colocar um pouco d'água. Mas aqui você vê que o solo já saiu, ele tirou esse solo e vai repetindo isso até chegar na profundidade desejada. Beleza? Então aqui você vê os nossos amigos trabalhando com trado mecânico. Depois de feita a escavação, aí já procede o quê? O lançamento do concreto, você está vendo aí no vídeo, o lançamento do concreto na escavação, no furo, e aqui já está começando o quê? O posicionamento da armadura. Seria interessante essa armadura ter alguns espaçadores plásticos, para quê? Para garantir o recobrimento desse concreto, mas mesmo sem espaçadores, parece que o rapaz tomou um certo cuidado para manter a armadura no meio do orifício, no meio do furo. Aí você vê a concretagem, beleza? Esse outro vídeo aqui agora, eu já estou na minha segunda linha, que é o quê? A estaca escavada mecanicamente, tá? Aqui a gente já pode usar isso para obras de pequeno e médio porte, tá? Normalmente acima do nível d'água, ainda não dá para trabalhar abaixo do nível d'água. E a gente tem o quê? A gente tem equipamentos de maior porte, igual vocês estão vendo essa perfuratriz aí. Tá? Você está vendo, tem dois colegas aí, dois colaboradores fazendo a remoção do solo. Logo após a retirada desse, você vê um equipamento aqui, você vê o sistema de acionamento, a haste, aí ele tira esse solo e dá uma chacoalhada aí. Aí você vê que o cara consegue, numa situação dessa, ter um rendimento muito melhor do trabalho, fazer uma broca com diâmetro maior, numa profundidade maior. E esse último aí que você está vendo também é um sistema que faz uma escavação com diâmetro maior ainda. Tá? Você pode reparar aí lá, essa haste sendo inserida, depois quando eu falar inclusive de tubulões, tá? Muitas vezes o corpo do tubulão é escavado com equipamento similar a esse daí, beleza? Aí deu para vocês repararem direitinho, tá? Então aqui eu falei com vocês dos equipamentos usados para as estacas escavadas mecanicamente, tá? Essas aqui, igual eu disse, são de pequeno e médio porte, são acima do NA,
E a sequência de execução é a escavação, depois a concretagem e, por último, colocar a armadura. Aí já se recomenda que seja sempre nessa ordem. Por quê? Vai ser concretado com um concreto um pouco mais fluido, com um slump maior, para que ele consiga receber essa armadura depois, tá? Porque nesses casos aqui da estaca escavada mecanicamente, a gente já tem uma profundidade maior. Então, como a gente já tem essa profundidade maior, ficaria muito ruim eu colocar a armadura e depois fazer o concreto. E agora eu vou falar com vocês aqui da estaca de hélice contínua monitorada. Ah, professor, mas você já falou no anterior, aqui eu vou até voltar o slide, aqui a gente tem uma hélice de escavação, nessa outra aqui a gente tem uma hélice também. Qual é a diferença dessa? A diferença é que essa hélice, ela estará, ela ficará toda ela no furo. Então você vê que eu tenho o comprimento dessa hélice aqui, eu até coloquei essa foto maior propositalmente. Você vai reparar o quê? Que essa hélice aqui, ela tem um comprimento, por exemplo, de 20, 30 metros. Esse vai ser o comprimento do furo. Vamos supor que essa hélice seja de 20 metros. Meu furo vai ter 20 metros. Então, eu não vou tirando e eu não vou colocando e tirando a hélice igual foi feito nessas outras situações, não. Aqui eu faço apenas uma entrada da hélice no solo. Aí depois, o que acontece? Essa hélice é furada. Você vê que aqui a gente tem um mangote. Esse mangote ele é ligado em cima da hélice. Para quê? Porque o concreto vai ser inserido no fundo da escavação, de baixo para cima, à medida que a estaca for sendo removida. Tá? Qual é a vantagem disso daí? É uma otimização, fica um sistema bem mais rápido, mais bem feito, e eu não tenho risco de perder o furo, de ter um desmoronamento, de ter um deslocamento. Eu consigo inserir essa broca contínua, essa hélice contínua, e ela vai reter as paredes desse furo antes da colocação do concreto. Isso é uma grande vantagem. Tá? Outra vantagem é que eu consigo trabalhar com ela abaixo do nível d'água. Por quê? Como eu vou inserir o concreto de baixo para cima, qualquer surgência, qualquer coisa que eu tiver de água ali, em primeiro lugar, o concreto já vai impedir que essa água apareça onde ele já foi lançado. E se surgir alguma coisa dele, o próprio concreto vai empurrando essa água para cima, porque a densidade da água é bem menor que a densidade do concreto. Beleza? Então essa daqui pode ser executada abaixo do nível d'água. Tá? Então, olha, escavação com perfuratriz helicoidal contínua ao longo de todo o furo. Em seguida, concretagem por dentro do trado, simultâneo à retirada do trado. Ao final, inserir a armadura. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Vamos começar aqui. Ó. Você já pode reparar que nesse caso aqui eu estou mostrando de um equipamento de grande porte. Você vê o naipe da carreta aí que está chegando com ela na obra. É um equipamento caro, é um equipamento de precisão. Você vê aqui que ele tem um elevado grau de automatização e esse daí é o nosso equipamento, a hélice contínua. Você vê que realmente ela é uma hélice bem grande, ela tem essa capacidade de giro, de movimentação, e aqui ela já está fazendo a escavação, ela está sendo penetrada no solo. Tá? E como nós estamos falando de uma estaca de substituição, você vê que ela está removendo o solo à medida que ela entra. Olha aqui, o solo removido que é gerado é esse daqui que está aparecendo aqui, que eu estou mostrando na seta do vídeo para vocês aqui. Tanto que para trabalhar com ela tem uma retroescavadeira que trabalha junto com ela em parceria para quê? Para ajudar na remoção desse solo aqui, que é o solo removido, tá? Porque aqui nós estamos falando de uma estaca escavada, beleza? A diferença é que eu tenho escavação ao longo de todo o furo, isso me ajuda a preservar o furo de possíveis desmoronamentos e por aí vai. Depois disso, nós temos a chegada de caminhões com concreto, tá? E você pode reparar que o caminhão com concreto, ele vai lançar esse concreto numa bomba, você vê aqui laranjado, ó, o caminhão bomba de concreto,
esse caminhão vai bombear esse concreto, né, o caminhão-bomba vai bombear esse concreto por esse mangote aí para a parte de cima da minha hélice. E o concreto vai descer por dentro da hélice e à medida que a hélice for sendo removida, eu já vou automaticamente preenchendo esse furo de concreto. Então, a chance de eu perder o furo é mínima. E você vê aqui, ó, a hélice sendo removida e exatamente agora já começa a aparecer um pouco de concreto. Por quê? Porque quando a hélice foi removida, já apareceu, já foi lançado esse concreto ali dentro. Deu essa bagunça aqui dentro, a gente chama nosso equipamento parceiro aqui, essa retrocarregadeira, vai tirar esse excesso de solo, igual vocês estão vendo aí, porque é um solo removido, né? Aí a própria hélice contínua, a torre, ajuda no içamento da armadura. Você vê que é uma armadura com espaçadores, né? Interessante. E essa armadura está sendo colocada. E assim finaliza o serviço da execução dessa estaca. Deu para vocês perceberem? Interessante, né? Depois a gente vai ter também a estaca escavada com fluido estabilizante, ou estaca de grande diâmetro, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, que essa estaca chamada de grande diâmetro, a gente tem uma escavação que pode ser ou por trado, ou caçamba, ou coroa. Trado é o que, professor? Isso daqui é um trado, tá? A gente já tinha visto. O que é a caçamba, professor? Você está vendo aqui exatamente uma caçamba. Pode dar uma olhada aí. E o que é uma coroa? Coroa é uma caçamba que tem na ponta dela algo diamantado, de vidia. Para quê? Para que ela consiga romper algumas rochas ali, alguns matacões. Essa é uma vantagem dessa estaca em relação à hélice contínua. Porque a hélice contínua, se a gente começa a encontrar ali pedras, rochas, matacões, o que seja no meio daquele solo, já atrapalha o serviço dela. Essa daqui já não. Ela já tem essa facilidade, tá? De romper qualquer coisa que apareça ali. Aí a gente passa da profundidade de alguma rocha, de alguma pedra, a gente consegue remover, consegue triturar, até que a gente consiga chegar na profundidade desejada pelo projetista. Beleza? Então aqui ó, você pode ver que a gente tem a escavação, né, contrato, caçamba ou coroa, simultânea inserção de fluido. Ah, professor, o que é esse fluido aqui? Estou vendo que está caindo uma água aqui, um barro, o que é isso aqui, professor? É o seguinte, a gente vai fazer essa escavação e à medida que a nossa caçamba for removendo o solo, a gente vai preenchendo com essa lama aqui. Para que isso, professor? Para que a gente não perca o furo. Isso que é interessante. Esse que é o nosso objetivo. Para a gente não perder o furo e para não ter percolação de água do solo para o nosso furo. Porque sempre nas estacas escavadas, a gente tem um alívio de pressão dentro do solo. Aquele solo ali estava tranquilo e tal. Você foi lá abrir um buraco, tem grande chance de ter desmoronamento. Esse que é o problema. Então, quando a gente tem a escavação preenchida com essa lama, a gente mantém o furo. E a gente vai aprofundando cada vez mais essa escavação, tirando o solo com essa caçamba que vocês estão vendo aqui. E à medida que a escavação for aprofundando, o que vai acontecer? A gente vai inserindo essa lama aqui dentro dela. Ah, professor, mas depois o que faz com essa lama? Em primeiro lugar, vai colocar uma armadura. Professor, mas não é concreto armado? Aí você vê que ficou uma lama armada. Lama e armadura. Mas aí depois vai ser colocado lá no fundo, é importante que seja no fundo, esse tubo aqui chamado tremonha. Esse tubo chega lá no fundo e a gente tem esse funil aqui onde vai ser lançado o concreto na parte de cima. Então eu vou começar a concretar de baixo para cima na minha escavação. Como a densidade do concreto é maior que a densidade da lama, o concreto vai expulsando essa lama por cima. Beleza? Bom, gente, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui, aonde vocês vão poder reparar tudo que foi feito nessa estaca aqui. Inclusive foi exatamente desse vídeo aí que eu capturei essas imagens aí que vocês estão vendo agora, beleza?
Aqui no vídeo vocês podem ver que nossos amigos estão preparando a lama. Ah, professor, como essa lama é preparada? Você vê que está num misturador e nesse misturador é colocado esse pó de argila que vocês estão vendo aqui, essa terra. Ela vem ensacada, parece saco de cimento. Isso é misturado na água, então se forma uma lama. Vocês veem aqui eles executando isso no misturador. Né? Obviamente tem um traço definido, uma quantidade de material seco, uma quantidade de água e tal. Né? Aí você vê essa lama aí que eu estava falando com vocês, tá? Esse aí é o fundo do misturador, tal. Aí você vê que essa lama, ela sai do misturador. Vocês podem reparar que ela é bombeada através dessas tubulações para esses silos aí. No caso são 3 silos, tá? Elas vão ficar naquele silo. Aí vocês veem que são vários ensaios que são feitos para essa lama. Quem quiser detalhe pode ver o vídeo completo aí, mas eu não vou entrar no detalhe desses ensaios não. E aí você já pode perceber a nossa caçamba trabalhando, começando a escavação. Obviamente esse ponto central dessa escavação foi definido com uma certa precisão, né? E aí você vê a caçamba fazendo a remoção inicial do solo. Ah, professor, tá chegando camisa, mas você falou que são as estacas de baixo que vão ser as que tem camisa. Essa daqui já tem? Não é necessariamente uma camisa, porque não está ao longo de toda ela. É apenas uma camisa de 2 metros, tá? Para quê? Para direcionar os trabalhos, para organizar a cota aqui de início dos trabalhos. Aí você vê que a gente tem a lama sendo colocada nessa camisa, você pode reparar aqui, né? E a caçamba vai removendo o solo de dentro dessa camisa, fazendo essa escavação vertical, desse furo vertical. Olha para você ver, a caçamba vai, remove esse solo, você vê que está pingando ali, porque esse solo está em contato com a lama, né? Um pouquinho da lama, claro, que vai embora aí junto com o solo e tal. Chega lá na profundidade de 30, 40 metros que tiver que chegar, aí depois se coloca a armadura, sendo que o que está no furo nesse momento? Só a lama. Então vai estar a armadura e a lama. A lama está ali segurando o furo, a lama está assim, calma, eu estou aqui só provisório. Depois por dentro da armadura é colocado esse tubo. Esse tubo aí é chamado de tremonha. Vários trechos desse tubo são conectados, igual você está vendo aí, tá? E em cima da tremonha é colocado esse funil, porque é aí que vai ser lançado o concreto. Beleza? Eles estão fazendo a colocação do funil. Nosso amigo aí coloca uma bola de papel, o objetivo dessa bola de papel é até interessante. É o seguinte, o tubo foi colocado aí com a ponta dele aberta, como se fosse um canudinho que você estivesse colocando ali no copo de suco que você vai beber. Então, o que acontece? O suco, obviamente, vai entrar pelo canudo, vai ficar o mesmo nível de suco dentro do canudo e fora. É a mesma coisa que acontece aqui. O furo, a tremonha foi colocada no furo, a ponta dela é vazada. Então, ela está cheia de lama. Aí ele coloca essa bucha de papel para quê? Para que aquele primeiro concreto que for lançado vá empurrando o papel para baixo e o papel empurre a lama. Nesse sentido, se evita muito dessa mistura inicial da lama com o concreto. Essa é a parte, essa é a utilidade dessa bucha de papel que ele colocou aí. Acho que deu para vocês perceberem. Tá? Então, depois o concreto vai empurrar para baixo essa lama, que a densidade do concreto é maior que a densidade da lama. E aí depois a concretagem se dá de baixo para cima. Beleza? Ah, professor, e o que acontece com a lama que estiver vazando em cima? Ela não chega a vazar. Ela vai ser succionada, ou seja, bombeada por pressão negativa através desse duto que você está vendo aqui. E aí ela vai ser levada para onde? Para aqueles silos ali novamente. Ah, professor, vai aproveitar? Claro, normalmente numa obra se faz várias estacas dessa daí. Várias, você vai ver aqui, olha lá, que inclusive essa daqui, cada 2 dela, tá? Junta nesse chamado pilar em cálice aí, e esses pilares são de uma obra lá em São Paulo chamada Monotrilho Leste, que é essa daí que você está vendo aí agora, beleza? Então tem reaproveitamento dessa lama aí para outras estacas,
Deu para vocês perceberem? Dessa família aqui das estacas cravadas, a última que eu vou falar é a chamada estaca barrete. Tá? Ela é feita com um equipamento chamado clamshell. Você pode ver que aqui a gente tem um clamshell. Tá? Esse clamshell é erguido por um guindaste. Ele abre e fecha dessa maneira que você está vendo aqui. E o interessante de você reparar um clamshell desse daí é o seguinte. Vou até pegar um livro para te mostrar. Olha, você tem a menor dimensão do clamshell, vamos supor que é essa daqui, ó, a menor dimensão do clamshell. Você pode reparar tanto na figura aí que eu estou indicando, quanto no livro. A maior dimensão do clamshell é essa daqui. Você pode ver que tem aí também. Ah, então, eu vou fazer, professor, furos retangulares? Sim, furos retangulares. Qual é o objetivo? Nós vamos fazer vários deles, um do lado do outro. Um aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Para que isso? Porque normalmente esse tipo de equipamento, o clamshell, ele é usado para fazer esse tipo de estaca e elas vão trabalhar a flexão num sistema que a gente chama de parede de diafragma. Essa parede de diafragma é um tipo de cortina de contenção. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, porque eu explico isso mais até na minha aula 2 de fundações, sobre cortinas de contenção, é a última delas que eu falo, é a mais tecnológica, digamos assim, que são as paredes de diafragma. Mas o detalhe é o seguinte, eu vou ter a execução de um sistema mais ou menos nesse formato, vou fazer outra aqui do lado, depois vou fazendo várias outras, uma do lado da outra. E aqui, ó, essa vista aqui, que é essa elevação, você está vendo aqui no projeto. Isso aqui é um detalhe do corte. Tá? Aqui a gente tem a elevação, que você está vendo indicado aí agora. Aqui é a questão do corte. Essa elevação é armada. Tá? E aí, o que acontece com essa armadura? Ela vai até o final? Não. Não vai até a profundidade máxima, não. Nesse caso específico aqui, é indicado que eu tenho, além da armadura, a minha escavação foi mais 5 metros, igual você pode ver aí. Então, nós tivemos 8 metros de armadura. A armadura mais 5 metros de escavação. Então, minha escavação teve 13 metros de profundidade. Sendo que essa cota aqui, ó, de 1.072,50 é a cota do subsolo. Ou seja, eu vou remover o solo que tiver aqui desse lado. Eu vou ter essa cota de subsolo. Então eu tenho um trecho da minha estaca que vai ficar enterrada, que é essa daqui, ó, você pode ver tanto aqui na minha mão quanto ali, ó, a gente tem um trecho que ela vai ficar enterrada. E aqui eu vou ter um subsolo, por exemplo, porque eu vou ter um prédio e vou estar aproveitando 2 pavimentos abaixo do nível de implantação para a garagem. Muito provavelmente é isso que vai ser feito aí, tá? Porque essa diferença aqui até de 1.077,50 até 1.072,50, a gente tem esses 5 metros aqui, ó, dá para você perceber aqui pelo projeto, são 2 pavimentos de garagem que a gente vai ter abaixo da cota de implantação. Deu para você perceber? Interessante isso daí, tá? Então aqui é a minha cota de implantação. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês aí, para vocês poderem ver que vocês já estão reparando aí o clamshell, nosso equipamento aí, que eu estou falando, ser retirado do solo, ele está carregado, acabou de fazer a escavação. Você pode reparar, essa terra vai ser levada para outro lugar, agora ele já está ali se abrindo, tá? Ele está se abrindo, elimina essa terra toda que está aí, e depois o clamshell volta para o local da escavação. Deu para você perceber? Então assim a gente vai ter uma escavação retangular. Assim como você vê no projeto, a gente tem a elevação e o corte. Isso aí que o clamshell consegue que a gente faça também. Beleza? Bom, gente, por hoje era isso daqui. Eu vou dar continuidade a isso aqui numa próxima aula, beleza? Grande abraço aí. Tchau para vocês.